como você está? Que bom que você está ouvindo essa mensagem. Fico feliz que você tenha aberto esse áudio e eu quero te convidar a meditar no Evangelho segundo escreveu Lucas. Estamos nesse passeio pelo livro de Lucas, nessa meditação diária, e chegamos no capítulo de número 4, na tentação que Jesus sofre no deserto. E eu quero te convidar, nesse momento, a parar pelo menos 10 minutos e permitir que a palavra do Senhor ministre o teu coração. Vamos lá? Bem, Lucas capítulo 4, eu peço para que você faça a leitura de meditação do versículo de número 1 até o versículo de número 13. Eu, porém, aqui vou ler apenas o versículo de número 1 e 2, para que nós possamos iniciar essa meditação. Diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. É interessante perceber que Jesus, ao ser batizado e o Espírito do Senhor manifestar-se sobre ele na forma corpórea de uma pomba, dando início assim ao ministério público de Jesus, antes de Jesus ir para as multidões anunciar a chegada do reino de Deus, anunciar as boas novas do Senhor, antes de qualquer manifestação pública, primeiramente, Jesus foi levado pelo Espírito Santo. Isso é interessante frisar. Jesus foi levado ao deserto pelo próprio Espírito Santo para ser tentado. Deus não tenta ninguém. E Deus não tenta ninguém porque Deus também não pode ser tentado. A epístola de Tiago vai nos ensinar isso. Só que, como Jesus sendo Deus é tentado? É aquela coisa que às vezes a gente não entende. Jesus era 100% Deus e 100% homem. E na sua parte humana, ele poderia sim ser tentado. Mas ele, como prova o texto, ele foi tentado pelo diabo. Jesus teve fome. Ele foi levado ao deserto. Sabe, quando nós lemos o Salmo de número 23, Salmo lindo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Parece que guia-me mansamente às águas tranquilas. Parece que o Senhor sempre nos guiará a aquelas imagens de cenários de Teletubbies. Parece que o Senhor sempre vai nos conduzir aos lugares mansos, bonitos, cheirosos dessa terra. Só que aqui nós vemos um relato importantíssimo que o Espírito Santo de Deus levou Jesus ao deserto. Então nós podemos entender aqui também que o Espírito, para nos tratar, muitas vezes nos conduz ao deserto. Ele nos conduz ao deserto, ele nos leva a lugares que moldam o nosso caráter, lugares que moldam a nossa fé, situações que moldam a nossa maturidade. Porque não há outras circunstâncias que nos molde tanto como os desertos, como as circunstâncias que superamos. A resiliência nos faz fortes, nos torna maduros, preparados. O interessante é que no Salmo de número 23 também diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tua vara e teu cajado me consolam, tu estás comigo. Sabe, por mais que estejamos passando por desertos, por mais que estejamos passando por situações adversas de tentação, de frustração, de tribulação, de provação, uma certeza deve haver em nossos corações,
que seja nos pastos verdejantes ou nas águas tranquilas, que seja no vale da sombra da morte ou no deserto, o Senhor ali conosco está. E foi assim com Jesus. Foi levado ao deserto, foi tentado por 40 dias pelo inimigo das nossas vidas. Eva foi tentada no Éden e Jesus tentado no deserto. Eva não resiste, mas Jesus resiste às tentações, supera o deserto, porque nele havia a palavra do Senhor. O interessante aqui é que o inimigo se manifesta no momento mais adverso. Terminados estes dias, teve fome. E quando ele tem fome, o que o diabo faz? O diabo se manifesta e diz: olha, se tu és filho de Deus, dize a estas pedras que se transformem em pão. Sabe, o inimigo ele vai tentar você no dia da tua fraqueza. No dia em que você brigou com a tua esposa, vai aparecer uma moça cheirosa, falando: nossa, como que você está bonito. O dia que seu marido não te dá atenção, naquela fase em que você tem tribulações no seu relacionamento, sempre vão aparecer pratos maravilhosos. Para os adolescentes, para os jovens, vão aparecer ofertas tentadoras no dia da fraqueza da carne, no dia em que você tem fome, no dia que você tem sede, no dia em que seu desejo está no nível mais alto. Tome cuidado, pois o inimigo vai trabalhar nas fraquezas das nossas carnes. O interessante é que o diabo também ele distorce a palavra. Ele gosta de distorcer a palavra para tentar fazer com que erremos e pecamos. Ele fala com Jesus de uma maneira ao qual parece que ele fazendo aquilo, ele está provando que Deus é Deus. Tome cuidado, porque o inimigo conhece as Escrituras e ele vai usá-la para te fazer cometer erros. Quantas pessoas não distorcem a Escritura? Quantas pessoas não dizem que A ou que B e que assim diz a palavra, mas todo o contexto diz outra coisa. Então preste atenção, que o inimigo é sujo e astuto e às vezes te dá até pretextos bíblicos para pecar. Mas conheça a Escritura, cresça em conhecimento e graça. Sabe, como Jesus resistiu às tentações? Em todas as vezes que ele foi tentado, Jesus usa da própria palavra como espada para combater os dardos inflamados do maligno. Jesus responde uma vez: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Jesus também diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus ele vai usando a Escritura. Jesus não usou um poder que nós também não teríamos acesso. Todos nós temos acesso à palavra de Deus, e se não estamos resistindo às tentações, se não estamos passando pelas provações, se não estamos superando os desertos que têm se levantado nas nossas vidas, se não estamos resistindo às tentações que têm se levantado em nossas vidas, deve ser porque nos falta munição, deve ser porque nos falta a espada da palavra. Jesus ele não veio aqui se defendendo com anjos ou coisas que seriam difíceis para mim e para você, mas ele deixa aqui uma lição para mim e para você, que sim, é possível resistirmos, mas se tivermos munição espiritual, que é a palavra de Deus. Quanto da palavra de Deus você tem? Será que você está preparado? Ou você só é alvejado por Satanás? Sabe, meu amado, uma coisa também mostra-se aqui para nós. Jesus resiste à tentação e, acabando as tentações, o diabo se ausenta. Mas no versículo de número 13,
deixa muito claro: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Não é porque você venceu a batalha hoje que o inimigo vai te dar trégua. Não é porque você venceu uma luta hoje que amanhã você vai baixar a guarda. Os filhos de Deus sempre andam preparados. Os filhos de Deus devem andar sempre vigilantes, atentos e na brecha, porque o inimigo é astuto, ele não vai deixar barato. Você resistiu na sua vida amorosa, ele vai trabalhar na sua vida profissional. Você resistiu na tua vida profissional, ele vai trabalhar na tua vida familiar, porque ele é o inimigo das nossas vidas. Então não baixe a guarda. Não pare de estar na presença do Senhor, não saia da brecha, seja firme e forte. Que a graça, a paz, o amor esteja sobre você. Vença as tentações, cresça em graça e conhecimento. Que essa mensagem fique no teu coração. Compartilhe ela com outras pessoas. Continue recebendo esse material diário. Vai no YouTube, se inscreve no canal Rodrigo Barbosa. Deixa seu like. Ative o sininho para que você possa todo dia receber uma mensagem como essa. Fique com Deus e até amanhã.